E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para dar continuidade à aula de Aristóteles. Na primeira parte, só recapitulando, eu abordei questões históricas, o contexto em que Aristóteles surge na filosofia, a questão da sua relação com Platão e a dialética estabelecida entre os dois, e um pouco da filosofia já de Aristóteles relacionada ao seu racionalismo, que você reside então na ideia do primeiro motor imóvel. Então, a partir deste ponto, nós vamos dar continuidade. Aristóteles, então, estabelece o conceito de primeiro motor imóvel, que é um aspecto teológico na sua filosofia, por isso ele está presente na teologia cristã, ali da Idade Média, especialmente no pensador São Tomás de Aquino. E então a filosofia de Aristóteles cuidou também de falar de um princípio que deu causa a todas as coisas, princípio este que não foi causado, né? Princípio que não possui causa anterior, ou melhor dizendo, princípio que é causa de si mesmo, uma ideia de permanência, uma ideia de eternidade, uma ideia de infinito. Então, pois bem, a partir disso aí, o que nós temos? Nós temos a causa, não é? Nós temos a causa da nossa existência, segundo Aristóteles. Como eu disse, Aristóteles tem uma visão ampla da filosofia. Então ele começa com a ideia de um Deus, é um Deus não sagrado, um Deus impessoal, um Deus filosófico, podemos dizer assim, pelo menos um conceito, uma ideia de Deus, e agora a existência. A existência está diante de nós, e a existência pode ser conhecida, e conhecida pelos sentidos. Nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos. Então aqui nós temos uma dimensão empírica da filosofia aristotélica. Veja, ele deduz o primeiro motor imóvel, então se ele deduz, ele está sendo racionalista, mas agora ele é um observador, ele é um experimentador das coisas, e diz que a sua mente é preenchida à medida que ele toma contato com as coisas. Nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos. Vale a pena anotar agora, já de início, que esta característica é contrária à ideia de inatismo, pois quando eu afirmo que nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos, eu estou dizendo para o mundo da filosofia que eu sou contra ao inatismo, eu não admito o inatismo, ou seja, apenas para relembrar que a mente do ser humano já vem pré-estabelecida com algumas ideias. Isso ali na turma do Platão, né, os racionalistas, Descartes lá na frente também, vai cuidar do inatismo. Aristóteles não é inatista. Só com essa informação já conseguimos responder algumas questões da prova do Enem. Então, tudo bem. Aristóteles coloca a causa da nossa existência, primeiro motor imóvel. Agora, o que é o mundo? O mundo é movimento. O mundo está em constante transformação. O mundo é uma sucessão de causa e efeito. A causa primeira é o primeiro motor imóvel, mas não significa dizer que não haverá outras causas ali na sequência da nossa existência. Então, Aristóteles cuidou da primeira, mas tem outras causas na sequência. Então, vamos cuidar da teoria das quatro causas. A teoria das quatro causas revela o conhecimento da existência em Aristóteles. Então, anote aí as quatro causas. Eu tenho causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Então, estas são as quatro causas, as causas que explicam a formação da existência, o mundo à nossa frente. Tudo bem. O que seria a causa material? A causa material é a ideia de que tudo que compõe o universo, tudo que compõe a existência, possui a mesma matéria, ou a mesma substância. Veja que Aristóteles é considerado na filosofia como um pensador mais meticuloso, um pensador que está ali tentando estabelecer um rudimento de ciência, já que neste momento a ciência, entre aspas, está
dentro da filosofia. Mas este pensamento agora já esboça uma ciência que, na sequência do pensamento filosófico, especialmente ali no Renascimento, na volta desse pensamento clássico, eu vou ter esse espírito científico mais aguçado. Tudo bem. Então, a causa material é a ideia de que todo o universo compõe da mesma matéria, que os seres possuem a mesma substância. Ora, Aristóteles não tinha muita condição de entender que o universo ele tinha a mesma substância. Quando eu digo que ele não tinha muita condição de saber, é no sentido de que ele não tinha instrumentos, não tinha uma observação, não tinha uma tecnologia a seu favor para compreender e determinar que tudo à sua frente é a mesma substância. Mas a sua reflexão filosófica, e bem como as suas observações anatômicas, sim, Aristóteles foi um grande estudante da anatomia. Seu pai era médico. Ele fez grandes trabalhos na taxonomia, na classificação dos seres, justamente quando ele fez esses comparativos entre os seres vivos pela questão anatômica. Então, ele chega a esta conclusão que a matéria, a causa material, é a ideia de que todos os seres possuem a mesma substância. Vamos fazer uma reflexão aqui. Não que Aristóteles tenha feito desta forma, mas eu posso trazer como exemplo que o meu corpo, o corpo físico, o corpo humano, tem substâncias, matérias que estão presentes em outros seres vivos, como um cachorro, um gato, um leão, etc. Da mesma maneira, os itens que vocês estão vendo aqui neste ambiente, eles têm substâncias e elementos químicos que meu corpo também apresenta. Então, se eu pegar, por exemplo, o elemento químico carbono, eu tenho o carbono e aquela madeira ali, ou aquele plástico que está ali atrás, também possui o quê? Carbono, causa material. Então, essa causa material explica que a existência, o universo, o cosmos e os seres que o compõem possuem a mesma substância em comum. Se a gente quisesse dar uma viajada aqui agora, né, já que é aula de filosofia, por que não? Se você pensar aqui na teoria do Big Bang, que é a ideia que a ciência coloca como possibilidade de surgimento, origem do universo, no início havia uma partícula densa, não é isso? A ideia do Big Bang, e ali, a partir dela, houve uma explosão que surge todo o cosmos. Ora, se surge todo o cosmos a partir de uma única partícula, tudo que é derivado desta partícula possui a mesma substância. Então, da mesma forma que eu aqui tenho como resultado dessa grande explosão parte dessa substância, parte da matéria contida na partícula densa, as estrelas, os planetas, os outros seres vivos também o terão. Então é interessante a gente fazer essa comparação, fazer essas reflexões, porque a sua questão ali da prova do Enem pode colocar uma pergunta nesse sentido. Colocar ali o texto do Carl Sagan, que é um astrônomo, é importante na física moderna, na física contemporânea, melhor dizendo, que nós somos resultados dessa grande explosão, então somos poeira cósmica, uma frase clássica de Carl Sagan, e assim a gente pode fazer um comparativo com a causa material de Aristóteles. Ora, se somos poeira cósmica, somos causa material, ou seja, possuímos a mesma matéria que os outros seres, que as outras coisas que compõem o universo possuem. Tudo bem? Muita informação em apenas uma causa, não é? Mas só para a gente ter uma ideia, uma reflexão maior do que seja esta causa material que inaugura a teoria das 4 causas. Tudo bem? Ponto aí, se ficou em dúvida, volta o vídeo, ouça, veja de novo, pontua isso aí, porque a próxima causa também é importante. Causa formal. O que é a causa formal? O que distingue os seres? A forma. Então, se todos os seres do universo possuem a matéria em comum, então o que vai distinguir será a forma, por isso causa formal. Então, se eu tenho a mesma substância ou parte da substância da matéria que possui aqueles objetos ali atrás,
outros seres vivos na natureza, o que me diferencia? A forma. Então, causa formal é a forma que define o ser, o que distingue de outros seres. Lembrando que ser para a filosofia é tudo aquilo que existe. É a ontologia, característica, conceito importante aqui do pensamento filosófico. Então vejam, Aristóteles, como eu disse, ele foi meticuloso, ele foi cuidadoso na sua explicação. Tudo bem, se há uma matéria que é comum a todos os seres, o que vai diferenciar cada um deles? A forma. Causa formal. É aquilo que define e distingue o ser. Deu para compreender? Então aqui me permitam também fazer uma reflexão, fazer uma analogia ou uma comparação do que Aristóteles disse ali em relação à causa formal, que eu posso trazer para os dias de hoje. Ora, pense bem, não que Aristóteles tenha dito isso, né, que tome cuidado com o que eu vou dizer agora, né? Estou apenas filosofando, estou apenas refletindo aquilo que Aristóteles disse lá atrás, no século IV a.C. O que eu quero dizer? A causa formal aristotélica é aquilo que define o ser, é a forma que define o ser. Ora, se eu sou um ser humano e um outro ser vivo, como por exemplo um macaco, é um macaco, qual é a diferença entre um ser humano e um macaco? A forma. Tudo bem, eu sei que a forma humana é diferente da forma do macaco, por mais que tenha a teoria da evolução, o darwinismo, ou outras teorias também que trabalham isso, possam dizer que há similitudes, mas eu tenho aqui diante de mim dois seres distintos. O que define uma forma e outra? Hoje, eu sei, não na época de Aristóteles, tá? Cuidado com isso. Hoje eu sei, reflexão que eu estou realizando agora, que a forma que distingue um ser do outro é o genoma. O genoma que é contido em cada ser, o seu código genético. Então, cada ser é este ser na sua forma, nas suas características, porque há uma programação genética que determina que a matéria, apesar de comum, será aquela ou outra, será aquele ou outro ser. Então, por que eu estou dizendo isto? Porque da mesma forma que vocês estudaram agora no vídeo sobre a causa material, e de repente vem uma questão ali colocando um texto de Aristóteles sobre a causa material, e a ideia de Carl Sagan, que nós somos poeira cósmica, então resultado dessa grande explosão, então possuidores da mesma matéria, então aqui também eu posso chegar na prova do Enem, ter um texto de Aristóteles sobre a causa formal, ou seja, a causa que define o ser e distingue uma espécie da outra, e também a ideia contida na genética, de que o código genético ou o genoma é o que define os seres, que distingue os seres. Então, eu posso ter um texto ali do Mendel, eu posso ter um texto dos Crick, Dawson Crick, do DNA, eu posso ter um texto do darwinismo, né, de Charles Darwin, uma coisa nesse sentido. Só para ter esta ideia, certo? Aristóteles não disse nada disso, apenas estou fazendo essa reflexão. Tudo bem? Meu Deus, né? Quanta informação até agora. São apenas duas causas e muita informação a respeito disso. É filosofia, dá para a gente falar até mais sobre essas outras duas causas. Pois agora eu tenho a terceira causa que, pelo menos na minha opinião, é a mais interessante. Por quê? Veja bem, vou pegar o exemplo deste livro aqui. Olha só. Inclusive, abro um parênteses agora no vídeo, dá uma pausa, que no vídeo de Aristóteles, o vídeo 1 de Aristóteles, da aula 1, eu falei que nós precisamos estudar filosofia lendo. E até dei um exemplo de duas outras obras de filosofia, lá no vídeo, depois confiram isso, que temos poucas páginas para serem lidas a respeito de Aristóteles. Então dá para a gente estudar muito bem este filósofo, lendo e lendo muito bem, como todos os outros. Então, voltando aqui, causa eficiente. Veja bem, vamos pegar este livro aqui e tentar estabelecer as causas, segundo Aristóteles.
Causa material do livro. Papel, não é? É o papel, pelo menos este, né? É um livro físico. Então, pelo menos este possui como causa material o papel. Ótimo. Causa formal. Formato de um livro retangular, vamos dizer assim. Formato brochura. Formato de suas folhas, tipo papel foto, papel revista, né? Então, a forma aqui distingue de um outro livro. Poderia ser um livro menor, poderia ser um livro de bolso, poderia ser um livro maior, de coleção, mas eu tenho esta forma aqui que define e distingue este ser livro de outros livros que eu conheço. Agora, o que é a causa eficiente? A causa eficiente deste livro é o seu autor. No caso aqui é um compêndio, né? São vários autores que escreveram este livro. Este livro não existiria se não houvesse uma eficiência que eu colocasse as ideias aqui registradas em papel e estabelecesse a forma como está aqui à sua frente. A causa eficiente é o autor da obra. É aquele que pensa como será o ser que será criado. Então, aqui o autor do livro, ele é o quê? A causa eficiente deste livro. Desde aquele que escreveram as ideias que estão contidas aqui, até aquele mesmo que fez a impressão, a causa eficiente deste livro. Então, o que seria causa eficiente? É a causa que define o ser, que o coloca em movimento para a existência. De novo, causa eficiente é aquele que define ou cria o ser e o coloca em movimento para a existência. Lembrando, a ideia de movimento em Aristóteles é a ideia de criação. Estamos em movimento, ou seja, estamos na sucessão de causa e efeito. Ideia de Heráclito, de Éfeso, presente aqui em Aristóteles. Tudo bem? Então, causa eficiente é isso, é o autor. Né? Poderia citar outros exemplos. Quem faz uma escultura em pedra, então a pedra é a causa material, a ideia da escultura, a forma da escultura é a causa formal, e quem faz o trabalho de escultar, de criar a estátua, é o escultor, causa eficiente. Tudo bem? Já estão aí fazendo algumas reflexões sobre isso? Vejam que nós começamos Aristóteles falando do primeiro motor imóvel. E estamos aqui explicando o mundo pela teoria das quatro causas. Façam as relações, daqui a pouco eu faço a minha. Então, a última causa é a causa final, né? Então, obviamente, causa final. Mas por que este nome? Porque não existe ser na existência que não possua uma finalidade. Tudo que é criado possui uma função, um propósito. Olha o que Aristóteles está dizendo aqui. Poderíamos ficar horas e horas falando apenas sobre a causa final a respeito dos seres. Mas eu vou dizer aqui em poucas palavras, só para a gente ter uma ideia geral do que seja isso. Então, Aristóteles está colocando o quê? Uma função, um propósito para cada obra, para cada ser criado para a existência. Então, vejam, volto ao exemplo do livro. O livro, ele foi criado, certo? Certo, causa material papel, causa formal a forma de um livro retangular brochura, causa eficiente os autores que escreveram e aqueles que produziram na indústria a sua impressão, causa final conhecimento. Qual é a função do livro? Conhecimento, fornecer conhecimento. Então, a finalidade da existência do livro é fornecer conhecimento para a humanidade. É isto. Os seus autores querem compartilhar o conhecimento adquirido com outros humanos, com outros semelhantes. Entende? Então, cada ser na existência possui uma finalidade. Então, por exemplo, vou pegar aqui o meu celular. Então, eu tenho um celular. Qual que é a finalidade deste celular? A finalidade é o quê? Fazer ligações, entrar em contato com as redes, contato com o mundo, entretenimento, ouvir música, etc. Então, qual que é a função daqueles objetos ali? Bom, aqueles ali eu poderia falar muito bem em outros vídeos, mas, de maneira geral, você obter informação, você obter diversão, cada um tem uma função.
Então, a causa final significa o quê? Significa que todos os seres possuem uma finalidade, certo? Não há ser sem finalidade. E aí vamos para o ser humano. Qual é a finalidade do ser humano? Não é? O ser humano tem por fim pensar, por fim conhecer, buscar o conhecimento. Existe até, isso será objeto de outra aula, tá? Então Aristóteles já está caminhando para uma terceira aula, tudo bem? Calmem aí, Aristóteles é assim mesmo. Então, o ser humano, ele pensa, é a sua substância, o seu ser pensa, não é? Então, a finalidade do ser humano é o conhecimento, ok? Então, o que nós estudamos hoje? Estudamos o quê? Que na aula anterior, estudamos o primeiro motor imóvel, que dá causa à existência. Então, coloca em movimento a existência, cria a existência, o mundo à sua frente, o universo à sua frente. Este mesmo universo, ele pode ser conhecido. Como ele é conhecido? Ele é conhecido por meio dos sentidos. Nada há na mente que não tenha passado pelos sentidos. Nesta perspectiva, Aristóteles está sendo empírico, nesta perspectiva. E assim ele explica quais são as causas do mundo. Causa material, ou seja, todo mundo constitui da mesma matéria. Causa formal, cada ser tem sua forma que o define ou distingue. Causa eficiente, é o autor da obra, né, aquele que coloca a eficiência nas coisas para existir. E causa final, cada ser tem seu propósito e a sua finalidade. Onde se encaixa o ser humano? O ser humano tem a causa material, física, corpo. Causa formal, a forma do seu corpo. Qual é a causa eficiente do ser humano? Primeiro, motor imóvel. Ele pensou, ou este princípio pensou o ser humano. Então, ele existe de acordo com a sua reflexão, com o seu pensamento. O autor da obra é o primeiro motor imóvel. E qual a finalidade do ser humano? Como eu disse, é pensar, é conhecer. Tudo bem? Então, hoje fechamos mais uma parte desse importante filósofo, Aristóteles. Na sequência, teremos mais uma aula. Tá? Ainda é preciso falar sobre outros aspectos em Aristóteles e, assim, dar continuidade à filosofia grega. Pessoal, obrigado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.